Hoje em estúdio temos Vítor Prior, diretor do Observatório Meteorológico da Madeira, que já admitiu que este aviso para a chuva poderia ter sido vermelho, segundo aquilo que já se ouviu. Porquê é que isso não aconteceu? Não me recordo de ter admitido. Foi o que saiu em alguns órgãos de informação. De qualquer forma, sim, mas o que aconteceu, erradamente. O que aconteceu era ou não motivo para um aviso vermelho? Não. Depois do acontecimento, sim. Agora, antes não. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, porque não se conseguia prever a quantidade de precipitação para aquela zona em particular? Porque a previsão nesta situação é complexa. A situação não é fácil de prever. Tanto não é fácil de prever que, pelos registros que há, assim, em Porto Muniz foram registados 122 milímetros em 6 horas e na Santa de Porto Muniz 8 milímetros. Portanto, uma coisa completamente diferente. Os valores... Quais são os valores destas localidades, por exemplo? São Vicente e Ponta Delgada? São Vicente e Ponta Delgada são da ordem dos 50 milímetros em 6 horas. Portanto, ou seja, muito menos do que no Porto Muito menos. Portanto, agora... Como é que se explica esta situação em que nestas localidades há toda estes estragos? Acaba por haver tudo isto, porque estamos a falar de precipitação exatamente no mesmo período temporal. Sim. Portanto, isto foi uma linha de instabilidade que se formou, portanto, na zona de Ponta Delgada, Porto Muniz e a continuar, e permaneceu ali durante, desde o meio-dia até cerca da meia-noite. Portanto, praticamente sem se movimentar, sem se deslocar, umas vezes a intensificar, outras vezes a diminuir de intensidade, mas permaneceu ali durante o dia todo. Mas estava-me a dizer que depois do acontecimento... Depois do acontecimento... acredita que seria motivo de aviso vermelho? Depois do acontecimento é fácil dizer, assim, se eu na quinta-feira à noite soubesse, portanto, isto é uma previsão, e a previsão tem uma margem, não digo de erro associado, é mesmo assim, portanto, previsão é previsão, não é uma certeza. Agora, quem fez a previsão e quem emitiu os avisos, eu conheço as pessoas muito bem, há 2 décadas e meia, são profissionais, conscientes, sabem o que estão a fazer. Portanto, foi na quinta-feira à noite, portanto, às 7h40, mais ou menos, ou 7h35. Ao início da noite. Ao início da noite, portanto, que quem estava a fazer a previsão e que emitiu um aviso àquela hora, com validade a começar, portanto, às 3 da manhã até ao meio-dia. Portanto, há outra pessoa que substitui, portanto, a passagem de turno. Quando se atualiza o aviso. A passagem de turno e, portanto, o aviso continua amarelo. Portanto, mas quem está a fazer a previsão, de acordo com a informação que tem aquela informação. Portanto, não pode, se tem uma informação ao nível de aviso amarelo, não pode emitir um aviso laranja nem um aviso vermelho. Mas a questão que se coloca, com certeza, a questão que se coloca é que nos últimos anos e nos últimos tempos há equipamentos que foram montados, há investimento que se fez e investimentos avultados, nomeadamente com o radar meteorológico também no Porto Santo, que a expectativa é que, com todos esses equipamentos que vão sendo adquiridos e a tecnologia avançada, que também estas previsões, que são previsões, sejam cada vez mais fiáveis e mais fidedignas e mais aproximadas da realidade. Eu percebo perfeitamente, mas assim, não é válido para todas as situações. Já foram registadas situações, desde que o radar foi instalado, em que o radar foi extremamente útil, ajudou. Portanto, o radar, aquilo que permite é ver à distância, ver uma linha de instabilidade, uma superfície frontal, portanto, zonas, regiões onde está a chover, principalmente intensamente, que é aquilo que interessa, e o próprio radar vê se aquela banda de precipitação se está a aproximar da Madeira, se está a afastar. Portanto, e tem ajudado bastante em situações anteriores, como esta situação foi diferente. Portanto, foi uma linha de instabilidade que se formou num determinado sítio
Ou seja, não permaneceu. veio de sítio Portanto, nenhum, formou-se ali. Formou-se ali. Portanto, aquilo que o radar viu durante o dia e que foi acompanhado era aquela linha de instabilidade continuava ali, aquela precipitação continuava ali, portanto, não mexia. Portanto, aquilo que se via era intensificava, diminuía de intensidade. Portanto, o radar foi útil para acompanhar. Eu, assim, falei algumas vezes com o senhor comandante dos bombeiros de São Vicente e Porto Muniz e deu algum apoio. Portanto, via-se momentos em que toda aquela estrutura estava a perder intensidade e aquilo que ele perguntava era quando é que aquilo terminava. E eu recordo-me, às 4 da tarde, o primeiro telefonema, disse às 6 da tarde, talvez melhor, e eram 8 horas, só às 8 ou 9 é que começou a melhorar. Portanto, era uma instabilidade, portanto, e um sistema que estava imóvel, portanto e porquê é que acontece o que é que origina este fenómeno? Está associado, portanto, à depressão que se formou, portanto, a oeste, sudoeste da Madeira e terá muito a ver com a própria orografia da Madeira. Ou seja, podemos estar sujeitos a um fenómeno semelhante noutra localidade qualquer com as previsões a não conseguirem, de facto, apontar para essa situação. Aquilo que nos mostra é que temos que melhorar em alguma coisa. E essa tem que ser a aposta, porque está visto que o radar ajuda, é útil, os detectores de trovoadação é útil, as estações meteorológicas são úteis, mas há qualquer coisa a melhorar porque alguma coisa não correu bem. E o que é que há a melhorar, no seu entender? Eu sei, a pessoa que estava na previsão, portanto, no dia de Natal, a informação das estações meteorológicas só chega de hora a hora. Penso que terá que começar a pensar em ter a informação disponível de hora a hora, ter a informação disponível de 10 em 10 minutos. Portanto, que será qualquer coisa a fazer no futuro próximo. E ainda mais rever os critérios de emissão de avisos, porque agora, portanto, os avisos são emitidos para previsões de determinados valores da precipitação em 6 horas e se calhar terá que se ver para 12 horas. Em que é que isso poderia melhorar? Seria mais fácil fazer depois os alertas? Seria mais fácil nesta situação emitir eventualmente um aviso laranja. Mas continuando da grande imprevisibilidade desta situação, que eu há bocadinho não cheguei a concluir, portanto, ao meio-dia, no dia de Natal, a pessoa que estava na previsão e na vigilância prolongou o aviso até às 3 da tarde, porque a informação que tinha é que a situação ia continuar até às 3 da tarde e às 3 da tarde prolongou o aviso até às 3 da manhã. Portanto, a pessoa que estava na previsão e na vigilância não tinha outra forma de... Estes avisos nunca são emitidos pelo Observatório Meteorológico? Não, nem os avisos, nem as previsões. Portanto, as previsões são feitas na sede do Instituto, portanto, pelos meteorologistas que estão na área operacional, 24 horas por dia, e os avisos também são emitidos. Eu faço a ligação e falo permanentemente com eles. No dia 24 falei às 7 da tarde e depois só voltei a falar ao outro dia, eram 3 da tarde. Mas, portanto, tudo é feito, previsão, vigilância e avisos em Lisboa. Não é o Vítor Prior que faz, o Vítor Prior ajuda em tudo aquilo que pode, mas é em Lisboa que é feito. Se tivesse havido um aviso de categoria superior, é possível pelo menos resguardar ou pelo menos salvaguardar alguns bens e retirar as pessoas, mantê-las em segurança antecipadamente? Com aviso laranja, as pessoas ficariam a pensar de outra forma, mais atentas. Seria
basicamente isso, portanto, se fosse emitido o aviso laranja. Portanto, mas, assim, as pessoas que fizeram a previsão, as pessoas que fizeram a vigilância, as pessoas que emitiram o aviso, sim, eles não podem estar a olhar para uma coisa que é branca e dizer que é preta. Portanto, é aquilo que têm para se basearem. Portanto, pode voltar a acontecer uma situação semelhante, mesmo com toda a tecnologia disponível? Com certeza que pode continuar, mas temos que melhorar, e isso tem que ser feito no futuro E próximo. no seu entender tem a ver com isso? Lançar esses alertas de 10 em 10 minutos, não é atualizar de 10 em 10 minutos? O meteorologista que está a fazer a vigilância tem a informação de hora a hora. Quanto é que choveu em Porto Muniz nesta hora? Devia recebê-la de 10 em 10 minutos, facilitava a contabilidade. 10 em 10 minutos seria um alerta eventualmente mais eficaz. E em vez de fazer as contas por essas 6 horas, em termos de prestação, sim, pelas 12? Sim, é uma reavaliação, portanto, dos critérios de emissão dos avisos. Já falou com os seus colegas do Instituto com essas recomendações e com essas suas sugestões? Não, assim, falámos das 8 da manhã até às 2 da tarde hoje. Falámos ontem, claro. Falámos e trabalhámos. Muito bem, Dr. Vítor Prior, obrigada por ter estado aqui hoje, neste dia, de facto, com um Natal diferente.